Meus queridos irmãos, bom dia. Uma alegria reencontrar todos vocês. Gostaria de convidá-los para que abramos a Escritura em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Os nossos queridos que estão aqui no templo, na Igreja Presbiteriana da Lapa, também nossos irmãos que estão em casa. Nossa alegria reencontrá-los para adorarmos juntos. Agradecer muito aqui ao reverendo Robert, ao reverendo Gilberto e a todos os irmãos que nesses últimos 2 domingos conduziram todos os trabalhos de maneira muito piedosa e muito adoradora. Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. Meu tema nesta manhã é o primeiro Natal e suas implicações. O primeiro Natal e suas implicações. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores, porque a primeira parte fala do nascimento de Jesus Cristo, agora a relação dos pastores com os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Reverendo Gilberto, vamos desligar esse ventilador, por favor? Obrigado, porque o vento mexe aqui com a folha da Bíblia. Bom, meus irmãos, nós queremos começar essa meditação de hoje com as crianças, como sempre fazemos, porque a pregação do Evangelho é uma comunicação a todas as pessoas, e nós comunicamos o Evangelho às crianças também. Então, as crianças, as que estão aqui no templo, eu peço que façam um desenho na folha, contendo alguns animaizinhos, como se eles estivessem no campo, alguns homenzinhos ali, um céu todo estrelado, e uma voz do céu, como se fosse um balão, aquele balão de gibi, aquele balão que fala alguma coisa. Se você já souber escrever, se já for alfabetizado, escreva dentro deste balão: Jesus nasceu, ponto de exclamação.
Se você ainda não sabe escrever Jesus nasceu, faça uma trombeta, alguma coisa que mostre o som de uma voz, por favor. E pinte este desenho, fique olhando para ele. Ele vai lhe reportar a um momento muito, muito, muito belo, muito rico, muito importante, o primeiro Natal. Ok? Então o desenho tem alguns homens, alguns animaizinhos, são alguns cordeirinhos, algumas ovelhas. Tem um céu bem estrelado em uma noite limpa, estrelada, lá na região de Belém. E então uma voz dos céus dizendo: Jesus nasceu. Enquanto você olha para isso, coloque as cores neste desenho, cores que nós também buscamos ao entender esta passagem. O primeiro Natal e suas implicações. Eu quero defender 3 ideias, que o primeiro Natal contém 3 ideias. Começam com A, todas elas. O advento, o anúncio e a adoração. O primeiro Natal tem na sua essência o advento, eu já vou explicar o que é, um anúncio, já vou explicar o que é, e uma adoração. Enquanto nós ficamos pensando o que são o advento, o anúncio e a adoração, eu quero começar com uma introdução a isso, lhe chamando a atenção a uma outra coisa que também começa com A, chamada de atualização. Atualização. Meus irmãos, tem uma frase muito falada nos dias atuais, que o futuro está sendo atualizado a cada momento. Nós já temos banners nas mídias sociais, muitas, até brincadeiras, que falam assim: 2021 está começando? Está. Posso ver o trailer antes? Porque se for igual ao 2020, posso passar? Posso não passar o 2021? Tudo está sendo muito atualizado o tempo inteiro nos nossos dias. Nós somos parte de uma geração que gosta de atualização. A palavra atualização está em quase todos os lugares. Por exemplo, questão de escritório nos nossos dias, tem uma atualização. Há algum tempo atrás buscava-se o melhor lugar para um escritório, de muitas atividades, contabilidade, advocacia ou outras coisas. Hoje o melhor escritório é quando é em home office, em casa, é uma atualização. Restaurantes, quanto tempo, por quantos anos sempre se buscou ir a um dos melhores restaurantes e muitas vezes nem conseguimos ir, a não ser quando somos convidados por amigos queridos que nos levam a bons lugares. Eu tenho muitos amigos queridos que me levam às vezes a bons lugares, mas hoje, a ideia de restaurante hoje nem é mais ir a algum ótimo lugar, mas que o melhor restaurante venha para onde? Para a nossa casa. Nós queremos o melhor restaurante na palma da nossa mão e podemos ter, é uma atualização. Bom, tem atualizações que são boas, tem atualizações que não são tão boas. Por exemplo, nos tempos mais antigos, quando ainda tínhamos computadores 486 DX, PX100, quando vinha uma atualização, a gente tinha 2 sentimentos. Um era que, uau, coisas novas aqui, mas o outro era, meu computador vai ficar mais lento. Vou baixar uma atualização e meu computador vai ficar mais lento. Até hoje, tem um pouco disso. Os melhores programas consomem muito gigabyte. E então a gente pensa, atualiza ou não atualiza? Atualiza ou não atualiza? Tem atualização que preocupa. Algumas nós quase não ficamos sabendo que elas estão sendo feitas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas falta um voto só, foi o que eu li nessa semana, falta um voto só no Supremo Tribunal Federal para que se considere como legítima a dupla união estável. Isso significa que você pode ter a união estável com uma pessoa e também ter com uma segunda. É praticamente a legitimação do amante. Aqui no Brasil, está a um passo de acontecer. É uma atualização para o casamento.
Bom, nós estamos num ambiente conservador, então nós provavelmente não gostamos desta atualização. Percebe como é a atualização? Como ela mexe com a nossa vida? Às vezes são boas, às vezes não são tão boas, mas elas estão aí. Quem pode negar as atualizações? Pois é, mas eu estou falando do Natal, do primeiro Natal. Porventura o Natal também seria alvo de atualizações? Bom, agora dá para a gente pensar um pouquinho. Talvez sim. Talvez o Natal tenha sofrido muitas atualizações. Talvez o Natal tenha sofrido mais atualizações do que conceito de escritório, do que conceito de restaurante, até mesmo do que conceito de família. Porque ele vem de muito tempo. O primeiro Natal, há 2000 e poucos anos atrás, né? Quais são as possíveis atualizações para o Natal? Acompanhe comigo e você vai perceber. Veja só, presentes debaixo do travesseiro. Parece ser uma atualização do Natal, porque talvez seja uma interpretação ou uma tentativa de interpretar os presentes que os magos levaram a Jesus, não é? Eles não colocaram debaixo da manjedoura de Jesus, mas eles levaram ouro, incenso e mirra, né? Seria isso? Seria aquilo que a criança espera chegar no final do ano, porque tem um presentinho embaixo do Natal, uma atualização do Natal? Quem fez? Como isso aconteceu? Outra possível atualização do Natal, possível, os cartões de Natal, a ceia de família, atualizações provavelmente. O falar Feliz Natal é uma das frases mais usadas no mundo inteiro. Provavelmente seja uma atualização. Você pode ir fazendo o seu julgamento dessas atualizações, se são boas ou ruins. Eu não estou aqui para dizer o que é bom ou o que é ruim, estou aqui para levantar hipóteses, ideias. Atualizações, por exemplo, o Papai Noel no Natal, parece-me uma atualização. Quem fez? Por que ele é vermelho? Lá no Sul, nós gremistas não aceitamos o Papai Noel vermelho. Nosso Papai Noel é azul. Atualizações, isso já é uma atualização da atualização, né? Atualizações, presépios, árvore de Natal, atualizações. Quem iniciou, por que iniciou? Objeto de pesquisa. Cada um de nós pode, se quiser, buscar. Não é possível negar que são atualizações ao Natal. O Natal está tão atualizado, meus irmãos, que com todas essas coisas que existem no Natal, né? Os cânticos, os jingles das ruas e tudo mais, que alguém poderia perguntar: e Jesus? E Jesus? E talvez outra pessoa poderia responder com uma pergunta: é necessário? Precisa-se de Jesus? Já tem tantas coisas no Natal. Por que Jesus? Não é interessante que a cultura ocidental espera o Natal? Muitas pessoas, desde crianças, esperam o Natal. Esperam muito pelo tempo do Natal. Por exemplo, eu pessoalmente espero, gosto do Natal, gosto dessas épocas. Acho épocas muito legais, muito maravilhosas. A grande maioria espera muito o Natal, mas quando Jesus nasceu, não era esperado? Não é um pouco estranho? Hoje, Jesus é esperado no Natal? Ou é o Natal que é esperado? Essa é a minha reflexão. O primeiro Natal e suas implicações. O primeiro Natal e todas as atualizações. Como a gente julga isso? Como nós conseguiremos, à luz da iluminação do Espírito Santo, fazer o melhor juízo do que é essa época? Opa, o esboço não pode ir embora, não pode ter um vento que leve, não. Se bem que ele está na cabeça, mas talvez não esteja tudo que eu anotei para conversar com vocês nessa manhã. O Natal e suas implicações, essa é a melhor época para falar sobre isso. Eu quero começar com a minha primeira divisão dessa meditação chamada de Advento.
Uma das primeiras implicações para o Natal é a vinda do Senhor Jesus, é o advento. E esse advento aconteceu, nós vemos aqui nos versículos 1 a 7, né, dessa seguinte forma. Acompanha comigo lá nas Escrituras, Lucas 2, 1 a 7. O advento é a chegada de Jesus, ele aconteceu em meio a um recenseamento, que acontecia de 14 em 14 anos, para duas coisas: para que as pessoas voltassem aos seus lugares, para que se reconhecesse e se assumisse o imposto tributário, e também para ver como estava a idade dos jovens para recrutamento militar. Por isso acontecia recenseamento. Esse recenseamento não acontecia só na região de Belém, da Judéia, de Jerusalém, acontecia em outros lugares como Síria, Egito. Nós temos um recorte antigo de um rei do Egito, de um imperador do Egito, o Gaio Máximo, que diz assim sobre recenseamento: devido a que chegou o momento de recensear, obriguemos a todos os que residem fora dos seus distritos a retornarem aos seus lares, para que assumam os impostos e o cumprimento militar. Então é em meio a isso que o advento, que Jesus nasceu, e por isso José e Maria vão para Belém, por isso eles estão em Belém, por isso Jesus nasce em Belém, por isso o advento é um cumprimento histórico. Há muitos anos atrás, o profeta Miqueias havia dito: tu, Belém, Efrata, de ti me virá o rei que há de reinar em Israel. O advento, então, ele move, ele mexe coisas que vão além de Belém e de Jerusalém. Envolve a Síria, envolve o Egito, e é ali naquele lugar, então, que, conforme Miqueias havia dito, um rei nasce. Mas olha a característica desse rei. A Bíblia diz, no versículo 7, que ela deu à luz o seu filho primogênito. É o filho primogênito que chega como cumprimento de Miqueias 2. É um rei é o primogênito de Maria e de José. Um rei sem coroa, meus irmãos. Um rei sem coroa e sem lugar, porque o texto também diz: ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Hospedaria, para nós é hospedaria, nós compreendemos o que é hospedaria, mas na língua original é presépio. Muita gente acha que presépio é alguma coisa, pequenas imagens, ou pequenas gravuras, ou pequenas coisas que se constroem, né? Nós que viemos de uma cultura religiosa ocidental, temos essa ideia, mas a palavra pésepres, na verdade é o lugar, é o estaladeiro, é aquilo que muitas vezes era feito na rocha, era quebrado um pedaço da rocha e ali dentro se guardavam os animais. Então é isso é o advento, um rei sem lugar, um rei sem coroa, isso é o advento, um rei que a única coroa que receberá será de espinho. Isso é o advento. Na Judéia, quando uma criança nascia, se cantava música. Isso é tradição daqueles tempos. Este rei não terá música, não haverá cantores. Este rei nasce sem ser esperado. Não tem coroa, não tem trono, não tem ninguém. Nasce Jesus. Quem vem dar honra e glória ao Senhor? Quem vem fazer do advento o primeiro marco da plenitude dos tempos? Não será o homem. Eu escrevi no boletim, o nosso boletim está com uma rolagem diferente, nosso boletim digital. Eu escrevi alguma coisa no boletim que eu vou ler sobre essa chegada, esse advento. Ele abriu mão da glória com o Pai,
nasceu sem recepção especial. Foi anunciado por profetas no passado, por anjos no presente, mas não foi aguardado por praticamente ninguém, a não ser seus pais. Ter um Salvador não era necessário para os praticantes da religião da época. Por isso, somente alguns pastores de ovelha ouviram chegar. Chegou em silêncio, numa noite fria, nasceu entre os animais e foi colocado numa manjedoura improvisada de capins. Quem viu os seus primeiros movimentos? Mas na verdade, de Jesus é o sinal mais visível do movimento de Deus entre os homens. É a presença dele entre nós, a suma das revelações dadas por Deus, que depois João vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é o advento. O que é então o anúncio? Agora, do versículo 8 até o versículo 14, nós temos a participação dos anjos no advento. Então, esses acontecimentos são muito maravilhosos, porque eles têm ótimas implicações para nós. O anúncio é a proclamação da Boa Nova. A proclamação da Boa Nova não aconteceu lá no templo dos judeus, o grande templo. A Boa Nova aconteceu a pastores que cuidavam de rebanhos. Veja só, olha a ligação. Os pastores cuidavam dos cordeirinhos, das ovelhinhas, que eram sacrificadas no templo. Os pastores estavam trabalhando nos arredores, cuidando destes cordeirinhos. E então o anjo vai até os pastores que cuidam de cordeiros para lhes falar sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a maneira de Deus falar. Deus vai a estes homens e o anjo diz a eles: não temam, porque eles ficam muito assustados com a voz. Essa voz que vocês crianças estão fazendo aí no seu desenho, Jesus nasceu, Jesus nasceu. Crianças, num primeiro momento, isso assustou muito os primeiros pastores, mas o anjo diz para eles, olha que palavras lindas: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a palavra mais maravilhosa, mais amorosa que a humanidade ouviu até então. O anjo disse: não tema, nasceu o Salvador. A palavra Salvador acontece 2 vezes só nesse contexto dos evangelhos, aqui em Lucas e em João 4:42. E então, além da voz do anjo que tranquiliza os pastores, o que é que aparece logo a seguir? Uma milícia, diz o texto, no 13, e subitamente apareceu com o anjo, ou seja, ele permaneceu e apareceu uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória, nós até cantamos isso aqui, né, como um hino: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, se Jesus não recebeu o canto de homenagem dos judeus, o aguardando como o rei prometido pelo profeta Miqueias, Deus fez os anjos cantarem como uma milícia, como um coro celestial anunciou o Messias. Em contraste, meus irmãos, com o silêncio da humanidade, não esperado, não louvado, não reconhecido, anonimamente nascido na humildade entre os animais,
Mas o Senhor diz com o canto: glória a Deus. Seja glorificado o Senhor nas maiores alturas. Eu vos trago a paz. Eis a paz. Então, o primeiro Natal tem a chegada do Messias e tem o anúncio do Messias. Deus faz tudo isso. Deus fez o Natal. Deus fez o primeiro Natal. Última das implicações, e vamos para as aplicações, né? Estou explicando o texto, depois nós aplicamos a adoração. Uma das implicações do Natal é a adoração. Isso aconteceu a partir do versículo 15. Ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores: vamos a Belém. Note a palavra apressadamente. Foram apressadamente. Encontraram Maria e José e Jesus. Quando chegaram, disseram: anjos nos encontraram. É interessante notar, os magos do Oriente, que estão relatados em outra passagem, tiveram uma estrela. Aliás, é a estrela que está no nosso banner, né? Que era um direcionamento para aquela região. E eles foram e encontraram com Jesus mesmo. E os pastores, eles têm muitas estrelas, mas o que guia estes pastores é simplesmente uma palavra do anjo. Eles têm que encontrar uma manjedoura. Muitas manjedouras naquela época. Isso quer dizer que provavelmente quando eles acharam, foi depois de muito procurar. Aliás, é isso que a palavra encontraram aqui do versículo 16 quer dizer. Procuraram muito. Eles devem ter ido em 3, 4, 5, entre aspas, presépios. E então chegaram no lugar. Pense na alegria de quem chega ao lugar que quer chegar. E então eles dizem: os anjos disseram, e agora nossos olhos veem. Simeão vai dizer isso daqui a pouco, quando pega Jesus com 8 dias e diz: posso até morrer, porque meus olhos viram a salvação. A adoração, meus irmãos, é algo que a gente percebe nos pastores. E logo depois também no versículo 20, quando eles voltam para os seus lugares, cuidar dos seus cordeirinhos, das suas ovelhas, a palavra de Deus diz que eles voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, acontecimentos, diz o texto, que o Senhor dava a conhecer. Assim é a revelação de Deus. Deus se mostra. Nem sempre todos percebem, mas Deus não se esconde, Deus se mostra. Em relação a Jesus, nós percebemos que Deus mostrava aquele cumprimento que os profetas haviam dito há tanto tempo atrás. Isaías mesmo disse há muito tempo atrás: uma virgem conceberá, um menino nos nasceu. Seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Conselheiro. Agora Deus diz: é este aqui, tá? É Ele. Assim Deus mostra o seu Filho, por isso eles voltam glorificando a Deus. É muito comum ver no Novo Testamento que depois de um grande momento, de um grande fato, há uma glorificação a Deus. Nós vemos isso com um dos 10 leprosos, nós vemos isso com o cego que passou a ver, nós vemos isso com aquele coxo que não conseguia caminhar, e então quando entrou no templo saltando, a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Isso também aconteceu com os pastores. Então o primeiro Natal teve a chegada do Messias, o advento, o anúncio que envolveu milícia celestial sobre quem era o que chegava, e a adoração, que era o testemunho de que aquilo era verdade. Agora veja só, o advento tem implicação mundial, ele veio para todos os povos. O anúncio foi primeiro para o seu povo, o anúncio tem uma implicação local, e a adoração, essa é pessoal. Advento mundial, o anúncio local, e a adoração é pessoal.
Foi o que esses pastores fizeram. Eis o primeiro Natal. A conclusão que eu tiro disso é o seguinte: não havia lugar, diz o texto, mas ele veio para habitar. Não havia lugar, mas ele veio para morar. Não era soberano, mas foi anunciado pelos anjos como o Rei dos Reis. Não era reconhecido, mas foi glorificado e louvado pelos primeiros que ouviram. Esse foi o primeiro Natal. Assim chegou o Senhor Jesus, nasceu Jesus, proclamação de boa nova, o sentido do Natal. Meus irmãos, quero trazer algumas aplicações breves à nossa vida nos dias atuais. Vocês não acham que o Natal cristão, o Natal bíblico, o primeiro Natal, a essência do Natal, o advento, o anúncio de Jesus, a adoração de Jesus, tem sofrido muitas atualizações? Tantas atualizações que poderíamos nos perguntar: onde está o Jesus do Natal? Tantas coisas foram colocadas no Natal, tanto sincretismo, tanto paganismo. Muitas vezes nós cristãos trazemos para dentro das nossas casas tanto paganismo, tanto sincretismo, e fazemos do Natal tudo, menos o que o Natal é. Veja, essas coisas que eu falei, elas podem não ser ruins naturalmente: presente debaixo do travesseiro, árvore de Natal, cartão de Natal, ceia de família. Isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa vazia. Pode ser uma coisa simplesmente da agenda. É Natal, é hora de decorar. É Natal, é hora de falar para as crianças: é Natal, tem presente para você daqui a pouco. E nós fazemos isso, ou podemos fazer isso, dentro da fé, valorizando todas as atualizações que o Natal recebe, menos a essência do que ele é. A minha aplicação é: como nós temos vivido em família o Natal? Como nós temos entendido o Natal? O que é verdadeiramente o advento para nós? O Natal cristão tem implicação para nós? Qual é a implicação do Natal para nós? O meu primeiro Natal, que eu entendo como o primeiro Natal que eu participei, como quem reconhece o advento, quem reconhece o anúncio, quem reconhece que Cristo é para ser adorado, foi nos anos 90, lá na cidade de Guarapuava. O primeiro Natal depois da minha conversão. Gabi nasceu lá. Eu acho que ela era recém-nascida nessa época, lá nos anos 97, por aí, né, Gabi? Cidade da Priscila também, cidade que os meus filhos nasceram. Eu guardo o meu primeiro Natal e eu lembrei dele enquanto estava preparando aqui com os meus irmãos essa meditação. Lembra do seu primeiro Natal? Lembra de quando você conheceu a Jesus? Lembra do tempo em que o Natal representava Jesus, o que nasceu, Jesus na plenitude dos tempos, o que trouxe vida. Só que para você lembrar do seu primeiro Natal, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu não sei se você está habituado, porque você é cidadão destes tempos, vai precisar desatualizar um pouco o Natal que te venderam, o Natal produto, o Natal comércio. Vai precisar dizer, vai clicar lá: não quero essa atualização automática. Vai ter que dizer: posso atualizar ou posso interpretar o Natal de acordo com a minha fé? Porque se estiver marcado para você, eu estou brincando numa linguagem digital, se estiver marcado para você que o Natal para você pode receber atualizações automáticas, esse Natal está sendo atualizado para coisas que talvez você não concorde. Ou concorda, mas aí eu diria, se você concorda com as atualizações do Natal como ele é,
talvez eu quisesse orar com você. Talvez eu quisesse dizer, vamos voltar ao início. Vamos voltar ao senso do que é o Natal. Deixa eu lhe dizer um pouco do que é o Natal cristão, o Natal bíblico. E está lá na matéria do boletim. Eu escrevi alguma coisa na segunda parte. A humildade sobre os fatos do nascimento de Jesus deveria ser o mesmo estado de espírito dos cristãos. Porque o Natal, eu escrevi, dá início à mais dolorida das caminhadas terrestres que qualquer ser humano já fez. Natal é o começo de uma caminhada difícil, de perseguições injustas, de ataques incríveis. Mas também é a chegada da vida onde havia morte, da santidade onde havia o pecado, da esperança onde havia o desespero. Um início de retorno à casa celestial, peregrinando por sobre os montes. O nascimento de Jesus significa que Deus veio morar conosco. Eu uso o termo tabernaculou, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus tabernaculou conosco na pessoa do seu Filho. Foram 3 anos que mudaram a existência. E eu faço a pergunta lá no boletim: isso mudou a nossa vida? Eu penso que sim. Mas talvez para isso tenhamos de desatualizar o Natal. O Natal não é contextualizado com as épocas. O Natal é contextualizado com a plenitude dos tempos. E a melhor maneira de contextualizarmos o Natal à plenitude dos tempos é tirar todos os penduricalhos que nós temos carregados sobre nós em torno do Natal. Isso dá trabalho, eu sei, e reconheço a dificuldade dessa implicação. Mas é isso que vai mostrar qual é o Natal que nós concebemos. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito do Senhor nos ajude, que creiamos no Natal pela fé e não por vistas, que o Natal não seja para nós o que aparece, mas que o Natal seja para nós o que cremos. Nas aplicações que eu fiz, eu queria dizer que para nós o Natal é necessário. Para o Natal dos nossos dias, Jesus não é necessário, mas para nós é necessário. Porque Ele é o momento que os anjos glorificaram ao Senhor, Ele é o momento que nós podemos também glorificar. Como você comemora o Natal? Feliz Natal! O Natal cristão. Vamos orar. Ó Deus, amado Senhor, que nos fala por Sua palavra, que nos ajuda, nos orienta, que tira de nós coisas que não precisam estarem em nós, porque o Senhor nos quer para Ti somente, como adoradores que se alegram na salvação concedida pelo menino rei, pelo filho de Belém, pelo Rei dos reis, pelo homem da cruz, pelo homem que ressuscita, pelo Deus homem, com as duas naturezas, Deus e homem. Senhor dos céus e da terra, alimenta o nosso espírito para que nós fujamos de qualquer paganismo e de qualquer aparência pagã, mas para que haja em nós o brilho, para que haja em nós a adoração, a luz que veio sobre nós, como chegou para aqueles pastores, para que não temamos, para que nos alegremos e para que glorifiquemos. Assim queremos Te adorar neste tempo tão importante para a cristandade, o período do Advento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.